Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri há mais de 30 anos, tendo realizado mais de 500 plenários. E com essa bagagem que o bom Deus me permitiu ter, a gente está lançando aí periodicamente, aliás, semanalmente, vídeos com temas, vídeos temáticos, com temas importantes, tratando, claro, sobre o Tribunal Popular, Tribunal do Júri, a mais democrática instituição jurídica brasileira. Isto com o objetivo maior de proporcionar aos colegas advogados, advogadas de todo o Brasil que atuam ou desejam atuar nessa bem mais que democrática instituição brasileira, o júri, tá? E com isso, tá? Ajudar o colega, a colega, tá bom? A ter um desempenho a contento, tá bom? Hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai tratar de um tema, parece tema de perfumaria, né? Mas não é. É o uso das vestes talares. Vestes talares, ou vestes do talo, que vai até o talo, que vai até o tornozelo. Leia-se becas e toga. Becas ou beca e toga. A toga, como sabemos, é aquela veste solene, formal, que o magistrado de carreira, digo magistrado de carreira porque nós temos o magistrado popular, que são os jurados, né? Esses não precisam de toga, tá bom? O magistrado de carreira, o profissional concursado, sim. Então ele tem a obrigatoriedade de utilizar essa toga durante a presidência dos trabalhos desenvolvidos no Tribunal do Júri. É obrigatória o uso da toga, tá bom? Tem até disposição nas normas da corregedoria. Agora, a beca, que também é uma veste talar, que vai até o talo, né? Esta vestimenta, não menos informal e solene, ela se destina às partes processuais. As partes processuais. Partes processuais, leia-se Ministério Público, promotor de justiça, assistente da acusação, onde houver, tá? Assim como a defesa. São as partes processuais. Diferentemente das partes materiais, que são ali o réu e a vítima. Partes materiais. Então, as partes processuais, a acusação e a defesa, estas também, tá? Devem utilizar esta veste talar, a beca. A beca. Parte, gente, o significado da palavra parte vem de parcial, interessada. Daí parte processual. A acusação tem interesse ali em sustentar a sua tese, preferentemente seja ela vitoriosa, assim como a defesa tem interesse também em sustentar a sua tese ou antítese, e também que ela seja, claro, vitoriosa. Tá? Vitoriosa, não é mesmo? Então, a utilização da beca, ela não tem a obrigatoriedade que tem a toga. Vestimenta formal, vestimenta solene e que diz respeito, repetindo, ao juiz de carreira, ao juiz concursado, ao juiz presidente. Com relação às partes processuais, não tem essa obrigatoriedade, mas faz parte da tradição, da liturgia mais que secular do Tribunal do Júri, especialmente aqui no Brasil, né? Aportou por aqui em 18 de junho de 1822.
18 de junho de 1822. Então, de lá para cá, faz parte da liturgia, da solenidade, da tradição do júri, o uso da beca. Né? A beca do advogado, aquela veste está lá, ela tem um cordão, né? Ela tem um cordão preto. O do juiz, que é a toga, tem um cordão branco. Enquanto do promotor, o cordão vermelho. Isso na Justiça dos Estados, tá? Na Justiça dos Estados. Mas, enfim, essa beca, embora, repito, não obrigatória, ela dá um ar solene, um ar sereno, sóbrio aos trabalhos desenvolvidos no tribunal do júri. Então, eu particularmente, em todo júri que realizo, em todo plenário que realizo, eu faço questão de utilizar a beca. Né? Já vi alguns plenários aí, já estive em alguns plenários em que o juiz, até para minha surpresa, sugeriu que eu não utilizasse a beca, uma vez que o promotor não utilizaria a sua beca. Falei, não, eu, doutora, com devido respeito, eu faço questão de utilizar a beca. Faz parte da tradição, eu sou uma pessoa tradicionalista e o júri muito mais, né? Muito mais ainda. E, além daquele ar de sobriedade que empresta a utilização da beca no plenário, ele tem uma função que talvez poucos saibam. A função da beca é justamente tornar igual o defensor ao acusador e tornar igual o acusador ao defensor. Mas igual em que aspecto? Em que aspecto? No aspecto da vestimenta, do traje, da roupa. Ou seja, eu estou com esse terno aqui, né, com essa gravata. Se eu colocar a minha beca, que está logo ali perto da minha porta, ali no escritório, eu estou gravando esse vídeo aqui do meu escritório. Se eu colocar a beca, tá bom? Vai, né, tampar. Vai tampar, vai fechar. Então, todos não saberão, tá bom? Qual é a cor do meu paletó, tá bom? Vai aparecer muito pouco a gravata. Enfim, tá? Isso vai fazer com que eu me torne, nesse particular, obviamente, igual ao meu adversário processual, ou acusador, ou promotor. Né? Então a beca também tem essa particularidade, esse objetivo, tá bom? De não deixar aquele que tem uma vestimenta, digamos, né, mais bonita, mais chique, com grife, destacar-se, né, do promotor, por exemplo, que pode estar com uma roupa, digamos assim, mais módica, mais modesta, e vice-versa. O promotor está ali com uma vestimenta, um paletó, uma gravata, uma camisa, né, mais, digamos, destacada, em termos de qualidade, até de grife, tá? Se comparada com a vestimenta do defensor. Então, isso faz com que as partes fiquem, naquele momento, em razão da beca, rigorosamente iguais em termos de vestimentas. Né? É um pequeno, grande detalhe, né? Mas que pode aí fazer a diferença. Né? Outra coisa muito interessante é que no júri e nos tribunais, né, quando realizamos sustentações orais, lá é obrigatória realmente a utilização da beca, essa vestimenta talar, tá bom? É obrigatória. Mas voltando ao júri, tem muitos colegas advogados, advogadas, que às vezes
se descuram, digamos assim, não dispensam muita atenção no sentido de ter a própria beca, a própria vestimenta talar. Isto é, preferem no dia, né, ir até ali a sala dos advogados, que normalmente existe em cada fórum, e ali pegar uma beca emprestada. O mesmo acontecendo nos tribunais. Tem lá a sala dos advogados, ou até a sala lá do tribunal, onde se disponibiliza becas aos advogados que não têm as suas. Então, francamente, aqueles colegas atuantes que estão iniciando a carreira, que já estão há um tempo, especialmente aqueles que realizam júris ou pretendem realizar, é recomendável que tenham as suas próprias becas. Uma questão até de higiene, né? Você não ficar usando a beca de terceiro, não sabe quem usou. Normalmente as becas também, às vezes demoram um pouco para que se faça a devida manutenção, leia-se, né? Lavagem, né? Secagem. Às vezes fica com um cheirinho meio desagradável. Né? Aquelas becas com suor, né? Não cheirando tão bem fora, né? Fazendo um xiste agora, né? Aquele, né? Aquele suor de zica, né? Você não sabe quem usou, você não sabe há quanto tempo ela está sem uma água e um sabão, né? Então, todo cuidado é pouco. Então, melhor que a beca, ela absorva o suor teu e não de um terceiro, né? Então, uma questão até de higiene aí, de boa sorte também, né? Tá? Então, é interessante que nós, operadores do direito, tenhamos as nossas próprias becas, tanto para utilizá-las no plenário de júri e também perante os tribunais dos estados, de Brasília, durante as nossas sustentações orais. Claro, já mencionei, o jurado, que é um juiz, não é um juiz de carreira, não é um juiz concursado, não é um juiz togado, porém é um magistrado, um juiz de fato, é um juiz popular. Ele não precisa desta veste talar, da beca, ou de toga, né? Toga no caso, porque ele é um juiz leigo, popular. Assim que terminam os trabalhos do júri, também terminam os trabalhos de cada um dos 7 jurados. Cada um vai para sua casa realizar as suas tarefas, não é mesmo? O pipoqueiro volta a ser o pipoqueiro, o professor volta a ser o professor, o farmacêutico volta a ser o farmacêutico, o enfermeiro volta a ser o enfermeiro, o médico volta a ser o médico, o engenheiro volta a ser o engenheiro, etc, etc, etc. Tá? Então, eles devem ir, claro, né? Com uma roupa sóbria, né? Não vai de bermudão, né? Camiseta regata, tá bom? Enfim, né? Uma roupa discreta, tá? Mas não, né? Não, obviamente, utilizando a toga, ok? Bem, com essas considerações, a gente vai encerrando mais um vídeo aí, augurando, desejando que essas dicas, essas informações sejam úteis aos colegas que estejam aí para realizar algum plenário ou vão realizar algum plenário, tá bom? Lembrando mais uma vez que o nosso escritório aqui conta com um segmento, um novo nicho aqui, que se chama Mentoria no Tribunal do Júri, que tem aí por objetivo prestar assessoria, né? Na forma de consultoria ou parceria a todos os colegas do Brasil que tenham ou possam vir a ter, tá bom? Algum júri, algum processo real, algum caso concreto do Tribunal do Júri. E que, às vezes, o colega, a colega, não tem aquela experiência, nunca fez júri ou fez pouco,
Mais ainda, fez, mas já faz um bom tempo que não faz júri, tá bom? Tá meio enferrujado, não tem aquela segurança ainda, aquela confiança. E às vezes, por isso, dispensa o cliente, né? Com uma causa do júri. Então não faça mais isso. Consulte-nos agora mesmo e a gente poderá auxiliá-lo por meio dessa maneira aí, né? Dessas maneiras de consultoria ou parceria. Né? Você assim não precisará mais dispensar o cliente. E mais ainda, né? Se aventurar em fazer um plenário do júri sem ter aquele tirocínio, aquela prática necessária para ter um bom desempenho, tá? Entre em contato agora mesmo conosco para saber mais sobre essa mentoria no Tribunal do Júri. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.